noite a todos. Hoje nós daremos início ao ciclo de debates, né, do Web Currículo e da TV Moderna. O nosso primeiro tema será a gestão da comunicação e ambientes virtuais de aprendizagem. E nós estamos aqui com a Susana Kruger e a Lucy Ferraz de Mello. A pergunta é em relação a essa questão das tutorias, né? Então, a pessoa, não está identificado, traz a seguinte questão, né? Que as UABs hoje trabalham com o pessoal extremamente especializados, mestres e doutores, mas hoje submetem essas pessoas a uma bolsa, né? Então, que as instituições também, né, investem um dinheiro na formação desse profissional, né? E aí, esse profissional, quando arranja uma coisa melhor, ele vai embora. Qual seria a opinião de vocês sobre esse tema? Bom, esse é um tema mais do que polêmico. Ele já vem sido debatido há alguns anos, inclusive nas próprias discussões da própria Associação Brasileira de Educação à Distância. E tem gerado realmente muito problema, né? Eu posso falar um pouquinho do universo da Fundação Getúlio Vargas, do programa FGV Online, tá? Do qual eu faço parte já há uns 9 anos. Eles costumam dizer para mim que eu sou um pouco jurássica lá dentro, né? Mas o fato é que a Fundação, ela investe com muita seriedade na formação, tanto inicial como continuada desse professor tutor, tá? Os salários, vamos dizer assim, as remunerações desses professores, eles são compatíveis, sim, com o mercado, tá? Existe uma valorização, e a valorização já começa pelo próprio termo, porque para eles nós somos professores tutores, então já existe um respeito enquanto educadores com os profissionais todos. Eles oferecem para esse profissional uma formação de metodologia de ensino, metodologia de pesquisa, o curso de tutoria, e ainda ele é acompanhado na sua primeira tutoria por um mentor, tá certo? Porque existe um padrão mínimo que a Fundação exige. Então esse mentor, ele acompanha esse novo tutor, esse novo professor tutor, para ver se ele conseguiu absorver bem, senão ele passa por uma reciclagem, enfim, existe todo um processo. Além disso, todos os anos existe um encontro nacional de professores tutores que é realizado não apenas para ter debates entre os tutores, mas os tutores são assim, estimulados a fazerem papers das suas vivências, do que acontece na sua sala de aula virtual, a partir de todos os temas que são tratados, desde avaliação, evasão, uma série de tópicos, exatamente para estar em contínua revisão dessas práticas. Essa questão da falta de legislação é uma questão, assim, que é muito mais, nós sabemos que é uma questão muito política, principalmente quando você olha a posição do MEC em relação às próprias UABs, e realmente isso é um problema sério que demanda uma atitude mais ágil, no sentido de organizar um pouco esse espaço, né? Está bem sério. Eu acho que sim. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem avanços, né? O perfil do professor tutor já está mudando muito, né? Se eu posso compartilhar rapidinho, eu atuei como professora autora, revisora e então mediadora de uma disciplina na UAB de Brasília, no curso de licenciatura em música, e foi uma experiência simplesmente fantástica. Junto com outros 5 tutores, eu como professora supervisora desses 5 tutores, a gente conseguiu fazer uma equipe muito coesa, e a formação foi dada desses tutores inicialmente com antecedência, e depois também fizeram uma formação específica e já tinham um conhecimento, no caso específico, de conteúdo e de tecnologias. Eu acho que é possível a gente conseguir equipes muito coesas, equipes muito
motivadas se a gente faz esse trabalho conjunto. Isso ajuda bastante. Eu acho que a questão do mercado não é tudo, né? A questão financeira, ela é importante sim, mas existem outros fatores que podem realmente levar uma pessoa a dizer, não, eu opto por aqui por causa da equipe de trabalho, por causa do conteúdo, por causa dessa visão, né? Obviamente, essas questões todas ainda precisam ser definidas, mas são várias possibilidades que já nos apontam para um caminho que está em progressão, em vias de melhorar. Nós temos aqui mais 3 comentários, né? Uma do Danilo Prado, que ele vê a possibilidade da realidade aumentada como uma ferramenta forte para o ensino das disciplinas como física e matemática, né? Aí também tem a Daniela Ferreira, que a realidade aumentada também é muito legal para o estudo da química, principalmente nas cadeias carbônicas. E a Helenice Vitor, como trabalha em cursos na área de gestão, os jogos são muito importantes para muitas situações em empresas fictícias e mostrar as estratégias de ação. Tem jogos que trabalham assuntos como liderança, motivação e outros. E se der para adaptar esses jogos ao perfil dos alunos, é o mundo ideal. É o mundo ideal. Aí tem uma pergunta para vocês aqui da Miriam Salles. Como que vocês enxergam o uso dos blogs nos ambientes de aprendizagem? Ou será que precisam de recursos mais robustos do tipo Moodle? Essa pergunta vem de Campinas. Eu tenho utilizado bastante nos ambientes educacionais que eu tenho atuado, tanto no ensino formal, nas universidades, quanto no terceiro setor, o próprio Moodle, né? Eu acho que ele realmente nos ajuda um pouquinho mais do que os blogs, mas aí vai depender da estrutura de cada instituição, né? Nem todas as instituições têm servidor, têm infraestrutura tecnológica, pessoal de apoio, que pode ajudar a manter um programa, digamos, robusto, um alvo como o Moodle. Mas, se for possível, eu acho que ajuda. Existem outros também, não é a nossa única opção, né? Cabe à instituição analisar qual é o seu perfil e escolher qual se presta mais aos seus objetivos. Eu penso da mesma forma que a professora Suzana, sendo que aí passa também, de novo, por aquela questão que nós falamos há pouco, que é a própria proposta da instituição. Então, quanto mais elaborado for o seu plano nessa área pedagógica, de práticas, o objetivo dele, se ele quiser uma educação de maior qualidade para os alunos dele, ele vai focar em ferramentas que propiciem essas práticas, né? Que propiciem ao pessoal que faz o planejamento e aos próprios professores tutores que possam desenvolver dinâmicas mais elaboradas no sentido de trabalhar competências mais específicas, tanto ligadas aos conteúdos, como competências pessoais desses próprios alunos. Porque nós acabamos trabalhando realmente no ambiente virtual algumas competências pessoais também, dependendo do tipo de prática que você adota. Então, aí realmente o blog ele acaba restringindo um pouco os tipos de práticas que você pode pensar. E já o Moodle, ele apresenta uma gama muito maior de ferramentas que você possa utilizar e de abordagens diferentes, o que permite, muitas vezes, um processo mais interessante. Porém, depende também do planejamento e de como você for usar, porque mesmo o blog, se você souber pensar bem e planejar as práticas e como ele vai ser gerenciado, você também pode obter grandes resultados nisso daí. Então, depende muito do planejamento e da proposta dessa instituição. E pode haver a integração de várias ferramentas, né? Sim. Meninas, acho que 1 hora vai ser pouco para a gente responder todas as perguntas. Nós temos uma aqui via o chat da TV Web Moderna, do professor Gilmar Mazukiewski, lá de Santa Catarina. E ele pergunta para vocês, como está o cenário universitário? Eles têm acompanhado a formação continuada com a utilização de TICs, na opinião de vocês? Depende. Depende da instituição, depende de uma série de fatores, porque nós temos que lembrar que muitas vezes isso implica investimento, implica no planejamento do próprio curso,
tá certo? Eu já conversei com alguns alunos que eles têm uma visão até um pouco, a meu ver, ingênua da montagem de um curso, principalmente quando você fala de um curso que tem que ser credenciado pelo MEC e que eles imaginam que você pode simplesmente, hoje então surgiu uma temática diferente, então eu vou colocar uma ferramenta diferente, e é uma coisa que não é bem assim, né? Leva tempo para conseguir um credenciamento no MEC, um reconhecimento de um curso, leva tempo inclusive para planejar esse curso, porque não é tão simples assim, você desenha no papel, às vezes eles imaginam, eles têm uma visão, como eu falei, às vezes até ingênua e até imediatista mesmo, né? E há flexibilizações que não fica muito complicado você fazer. O próprio investimento nas tecnologias e a mudança implica numa série de aspectos que não são apenas o próprio investimento, ou às vezes não tem nenhum investimento, mas, por exemplo, o investimento direto na ferramenta. Por exemplo, se você eventualmente pensar em usar o Facebook, vamos dar um exemplo bem simples, mas eventualmente você vai precisar ter mais computadores ligados online para os alunos presenciais poderem utilizar, ou você vai precisar, como a professora Suzana mencionou há pouco, você vai precisar também dar uma formação apropriada para o próprio professor que vai ministrar essa disciplina, para ele saber fazer a interação, enfim. Então, não é uma coisa tão simples e tão imediata, e as instituições estão sofrendo bastante com isso. Tá? Eu acho que nós estamos indo e voltando sempre à questão do projeto político pedagógico. Né? A questão da gestão dos ambientes virtuais de aprendizagem passa muito por isso. Né? A comunicação, para ser bem feita, ela precisa ser muito bem planejada. E eu acho que tem um fator assim, de criar a cultura da instituição também. Né? E que não se consegue do dia para a noite. Né? Acho que é uma questão de se habituar, né? De se familiarizar, de verificar quais são os resultados e como esses resultados impactam, eu não digo só na questão da realização do curso, mas até na própria imagem do curso. Né? Então, é uma questão de divulgação também. Então, existem muitos fatores que influenciam como esses cursos podem ser geridos e como eles podem ser criados, e certamente ainda vai demorar um pouquinho mais. A gente olha em outros países, a educação à distância já é muito mais utilizada nos cursos do que no Brasil. Acho que ainda tem um pouco de resistência. Por mais que o governo tenha aberto vários editais para, né, não só bolsas, mas dado mais oportunidades, eu acho que ainda falta criar essa própria cultura, dessa necessidade. Né? Mas a necessidade pode surgir das próprias pessoas, dos próprios alunos. Né? Temos mais uma pergunta aqui de Minas Gerais, da Helenice Vitor, que começa afirmando o seguinte: mesmo nos cursos de AD, percebo que nos limitamos às plataformas e deixamos de lado outras TICs que podem auxiliar no processo de aprendizagem e interação aluno-aluno, aluno-professor, aluno-conteúdo e demais atores do processo de aprendizagem. Então, ela pergunta para vocês se quando vocês estão na elaboração, né, de um projeto pedagógico por uma instituição, se vocês sofrem resistência quando propõem o uso, por exemplo, de um Facebook, de um Twitter, como uma ferramenta aí de integração também com aluno-aluno, aluno-professor. Olha, isso depende muito de instituição para instituição, realmente. É como nós estamos falando dessa questão do projeto político-pedagógico, mas também depende dos próprios alunos, tá? E, por incrível que pareça, tem alunos que são do presencial e quando você tem uma instituição que faz uso, por exemplo, do direito a oferecer uma parte do seu curso à distância e a instituição adota isso, os alunos, vários deles reclamam porque eles querem a aula presencial, independente do tipo de recursos que você possa oferecer, e isso é uma questão muito curiosa. Então, quando nós falamos dessa questão da própria cultura, que a professora Suzana mencionou há pouco, nós estamos falando não só da cultura da própria instituição, mas da cultura dos próprios alunos que ali estão matriculados. Então,
de novo, isso não é um processo tão simples, não é uma passagem tão óbvia, tão lógica, e existe resistência, sim. Existem alguns problemas que, às vezes, não só do professor, como eu disse, mas como do aluno. E, de novo, né, isso passa realmente por esse projeto político-pedagógico. A sociedade que nós estamos hoje, ela tem uma questão que é assim, é uma característica das pessoas terem se tornado muito imediatistas. Então, as pessoas acabaram adotando uma cultura que tudo tem que ser muito rápido e muitas vezes sem fundamentação. E uma instituição, pelo menos uma instituição que seja séria, ela também não pode entrar numa onda de modismo, porque isso aqui o aluno acha que é legal. O que é ser legal? Né? Será que ele vai agregar na aprendizagem desse aluno? Então, tem que ter um pouco de critério. Eu fico feliz de ter instituições que realmente se preocupam em olhar isso e se preocupam em pensar, em considerar a possibilidade de uso, porém, antes de realmente colocar em prática, dela fazer uma verificação séria e correta que não comprometa a aprendizagem desse aluno, que isso, para mim, seria o mais importante. É a integração das mídias, isso. né? Eu acho que nesse sentido é importante conseguir contemplar o que o aluno traz, enquanto já tem um planejamento mais ou menos organizado. Eu acho que ao meu ver, o maior desafio é esse: como conseguir mediar as possibilidades que a instituição oferece frente a um currículo que até já está dentro do projeto político-pedagógico, né? Onde a gente acha as brechas para contemplar essas necessidades dos alunos, esses interesses, as habilidades, as ideias deles sobre como interagir nos ambientes virtuais de aprendizagem e quais são as outras mídias que podem ser acrescentadas. É tudo possível desde que haja talvez a questão da flexibilidade e o olhar atento da gestão do curso à motivação dos alunos, né? Em que medida eles estão contribuindo, como está a participação deles, a frequência, qual é o caráter, o fórum está sendo usado como fórum ou apenas como um mural onde os alunos postam e não há interação, né? Ou que ferramenta funcionaria melhor para um grupo, eventualmente pode não ser a ferramenta de um outro grupo. Então, essa atenção é importante. Então, em que medida há essa flexibilidade em cada curso, em cada disciplina que é oferecida para contemplar as necessidades dos alunos? É uma outra questão para a gente pensar quando elaboramos os cursos, né?